Pronto, amor, agora você manda novamente. Também vou abrir aqui novamente. Ah, não tá dando certo. Ai, não tá dando certo de jeito nenhum. A irmã Maria entrou, o pastor Laércio, deu pra ver. A Esté, minha irmã, paz. A gente tá tendo esse probleminha em relação à Amanda. Vou só tentar mais uma vez aqui, gente, porque tá dando um problema técnico em relação a Amanda, que vai fazer o louvor hoje. E eu tô tentando convidá-la aqui já várias vezes. Ela tá online e não tá dando certo ela participar. A gente já encerrou a primeira live, tá tentando a segunda. E até agora nada. Só diz falha na conexão. Hoje o nosso tema é o soberano trono de Deus. Nós vamos estar refletindo em Apocalipse 4. E eu vou fazer a leitura dos versos 1 a 11. E eu vou tentar mais uma vez aqui, Amanda. Vamos já está iniciando. Logo, logo a gente vai estar voltando a se reunir, né, nos lares. Vamos voltar com as nossas reuniões nas casas. Mas por enquanto seguimos aqui pelas redes sociais. E depender da internet é assim mesmo. A gente fez o teste mais cedo, deu tudo certo e agora tá dando esse probleminha. Eu queria iniciar lendo um versículo que se encontra lá em Salmos 103, 19. Que diz assim a palavra de Deus: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Amém. Então hoje a gente vai estar refletindo, né, sobre a soberania do trono de Deus. E antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma oração. Deus querido, Deus maravilhoso, mais uma vez estamos aqui, Pai, reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Hoje vamos estar aqui descrevendo, Senhor, a visão que João teve naquele momento, Senhor, que Tu se revelaste a ele, no capítulo 4 de Apocalipse, quando ele teve aquela visão soberana do Teu trono. E que esperança gloriosa Tu deste para ele naquele momento tão desafiador e que Tu nos deixaste, Senhor. Que nós possamos, Pai, aprender mais de Ti e que nós possamos, Pai, meditar na Tua palavra e ter a certeza, Senhor,
que mesmo nas situações mais difíceis, o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é soberano e o Senhor está com as rédeas da nação. Amém? Bom, esse momento agora é para a gente louvar e engrandecer o nosso Deus. Eu estou tentando fazer a conexão com a Amanda, não está dando certo. Eu vou tentar mais uma vez para ver. Se não, a gente vai ter que pensar no plano B, amor. E vamos meditar na palavra de Deus. Não sei por que não tá dando certo. Amor, já procure algum louvor aí pra gente adorar aqui mesmo pelo celular. E é isso. Acontecem os imprevistos, as falhas, mas não podemos deixar de agradecer, de adorar e de louvar o nosso Deus, que é poderoso, que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Amém. Amor, coloque no celular mesmo. Infelizmente não deu certo. Ela tá online, tá aqui, não tá dando certo, não sei porquê. A gente fez o teste mais cedo, 3 vezes, deu certo e agora não tá dando certo. Quero sentir aflições em mim. Oh Deus, preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh, não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar e poder te contemplar e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo,
Só quero ver você. 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 Deus me abençoe. É que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você.
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu quero olhar na face do meu Criador. Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Você, só quero ver você. Aleluia. Bom, como a gente teve esse problema técnico e a gente não se programou em colocar outros louvores, eu já vou começar a ler o texto, o qual nós vamos meditar hoje. Então, para quem não acompanhou o início, a gente teve um probleminha técnico com a Amanda. Eu não sei se é no celular dela ou se é aqui, mas está dando falha na conexão. Não sei como pode isso, que estamos aqui ao vivo. Mas, enfim. E a gente fez um teste antes, mas não deu certo. Deu certo e agora não está funcionando. Não sei por quê. E por conta disso, a gente já vai começar. Bom, como eu falei no começo, o nosso tema hoje é o trono soberano de Deus. E eu gostaria de pedir para os irmãos estarem abrindo as suas Bíblias em Apocalipse 4, dos versos 1 ao 11. E a gente vai fazer a exposição de todos os versículos do capítulo 4. E eu gostaria que depois que a gente fizesse a leitura, os irmãos continuassem com suas Bíblias abertas para ficarem acompanhando a exposição do texto. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, o quarto é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Então, antes de eu entrar no texto e fazer a explicação, eu gostaria de estar falando para os irmãos um pouco do contexto que João estava vivendo naquele período que ele teve essa revelação de Deus. E como todos sabem, né,
tem ciência, as perseguições elas começaram a atingir a igreja de forma frontal nas primeiras décadas do cristianismo. E naquele período o Império Romano era o maior poder que reinava naquela época, né? E a partir do ano 54, que é o ano que Nero, que foi um dos piores imperadores, assume o trono, começou ainda mais a perseguição. Nero foi um imperador muito ruim. Para vocês terem ideia, ele matou a própria mãe e alguns membros da família. Ele governou mais ou menos uns 14 anos. E depois de mais ou menos uns 10 anos, ele incendeia Roma e culpa os cristãos. E é nesse período que o apóstolo Paulo é preso e é acusado de incendiar Roma. E aí começa uma perseguição ainda pior, uma perseguição crudelíssima nesse período. Os cristãos nesse período, eles eram crucificados, eles eram massacrados, eles eram queimados vivos. E esse fato acresceu ainda mais com a Guerra dos Judeus, no ano 66 depois de Cristo, onde Nero ainda reinava. Culminando finalmente com o ponto máximo da destruição de Jerusalém no ano 70. E no ano 70 não apenas houve a destruição de Jerusalém, mas também houve a grande dispersão dos judeus. Foi a primeira diáspora onde os judeus e os cristãos foram massacrados nesse período da destruição. Então foi terrível, foi realmente cruel. E isso vai se agravando ainda mais, porque no mesmo ano 70, o imperador Vespasiano ele inaugura o Coliseu Romano, como muitos conhecem. E durante uma festa de 100 dias de inauguração do Coliseu, mais de 100 mil cristãos, mais de 10 mil cristãos são mortos com requinte de crueldade. E a perseguição vai se avolumando, vai crescendo ainda mais, até chegar ao ano de 81, que é o ano que Domiciano assume o Império Romano. Conhecido como Segundo Nero, ou seja, tão ruim quanto, é o primeiro imperador a rogar para si o título de Deus, de Senhor. E é esse imperador que deporta o apóstolo João, que era pastor da igreja de Éfeso, como todos sabem, para essa colônia penal, lá na ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. E vale destacar aqui, meus amados irmãos, que a essas alturas não havia mais nenhum apóstolo vivo. Todos já estavam mortos pelo viés do martírio. E o único que estava vivo ainda era o apóstolo João. E João já estava velho, e ele é lançado nessa ilha onde os prisioneiros políticos eram jogados ali para morrerem na solidão. E a intenção de Domiciano era justamente essa, de calar o último apóstolo do colégio apostólico. E a igreja estava vivendo esse período caótico, sombrio e amargo. Parecia que não havia mais esperança de um futuro melhor. A igreja estava como se tivesse sido nocauteada por conta das circunstâncias. E João, o único apóstolo que estava vivo, é preso, é jogado naquela ilha, né? Onde todas as portas aqui da terra estavam fechadas, a perseguição crudelíssima, todo esse cenário, todo esse pano de fundo acontecendo. E diz a Escritura o quê? Nesse texto que a gente acabou de ler. E diz a Escritura que Deus abriu no céu uma porta para o apóstolo João e disse: sobe para aqui, que eu te mostrarei as coisas que vão acontecer, as coisas que devem acontecer. E lá diz a Escritura que o apóstolo João enxergou o glorioso trono de Deus. E deste modo, quando ele viu o trono de Deus, esse alto e sublime trono no céu, quando ele teve essa visão em espírito, ele compreendeu e ele entendeu que a terra e os céus estão sobre o governo daquele que criou todas as coisas. Aleluia! E qual era o objetivo de Deus em revelar tudo isso ao apóstolo João? O objetivo de Deus era que João e toda a igreja para a qual João escreveria, ou seja, para nós também, tivéssemos uma noção de como são as coisas lá em cima, para que assim a nossa visão de como as coisas são aqui de baixo fossem transformadas, fossem mudadas. Como eu falei, o cenário era caótico, as portas da terra aparentemente estavam todas fechadas, mas Deus leva João até essa visão para justamente mostrar quem está no controle. E ao enxergar o céu, nós teríamos uma melhor compreensão da terra. Ao ver esse trono, portanto,
nós mudaríamos nosso entendimento. Portanto, ver o céu muda a forma como vemos a terra. Vamos ler novamente os versos 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Veja o que o texto diz, depois destas coisas, ou seja, se os irmãos lembrarem, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o que acontece? João, ele tem a visão das 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Apocalipse. Então, João confeccionou as 7 cartas que Jesus tinha dito e disse que era para ele levar as 7 igrejas. E depois dessa visão das igrejas, ele tem essa visão do trono de Deus. E diz o texto que ele olhou e viu uma porta no céu, como eu falei. E o verso 2 diz assim, que imediatamente eu me achei em espírito. O verso 2 diz isso. Imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono. E aqui, meus amados irmãos, há uma coisa muito importante a ser dito. Que toda essa visão que João tem ou terá no livro de Apocalipse será mediada por essa palavra. Achei-me em espírito. Ou seja, por isso que muitas das visões que ele descreve das coisas celestes são descrições espirituais. Não são descrições literais, mas espirituais. Até porque o céu é indescritível para a nossa linguagem. São descrições parecidas, semelhantes. Sempre quando ele vai falar, aqui ele vai dizer assim, é semelhante a, é parecida com. Ou seja, nunca é literal, nunca é igual, é sempre de forma espiritual. E diz o texto que ele se achou em espírito e tem uma visão. E qual é a primeira visão que João vê? Um trono. E alguém assentado nesse trono. E essa é a grande palavra inicial aqui. O que significa ver um trono? Porque Deus quis, antes de tudo, mostrar o trono a João. Quis que ele enxergasse esse trono primeiramente. Porque o trono significa, é um símbolo de governo, de domínio, de poder, de soberania, de autoridade. E naquela época, como eu falei agora no início, na introdução, havia também na terra um trono poderoso, o trono César, o Império Romano, que era esmagador, que era terrível e aparentemente era imbatível. E nos dias de João, quem não reconhecesse a divindade dos imperadores, muitas vezes eram mortos, como os cristãos foram mortos. E o objetivo de Deus é justamente esse, mostrar a João que existe um trono, que está acima de todos os tronos. Que existe um trono tão glorioso, tão sublime, tão majestoso, que faz com que todos os demais tronos fiquem insignificantes, fiquem frágeis diante da grandeza do nosso Deus. E quando João enxerga o trono de Deus lá em cima, ele entende que quem governa, que quem dita as regras e que tem as rédeas do nosso destino nas mãos é Deus. Quem governa é o trono de Deus e não o trono do homem. E isso significa não apenas que Deus é soberano, mas que ele tem um domínio, que ele tem um controle e que tudo está nas suas onipotentes mãos. Portanto, enxergar o trono de Deus faz com que todos os poderes humanos ou demoníacos diminuam de tamanho, sejam insignificantes. E é por isso que Deus quis mostrar o trono ao João, primeiramente. E no verso 2 ainda, na parte B, diz que no trono há alguém sentado. E se vocês observarem, João não ousa descrever quem está sentado, que é Deus, a primeira pessoa da Trindade. Ele não vê Deus como Deus é. Ele não se arrisca a fazer nenhuma descrição de Deus. Ele descreve apenas, e nós vamos ver isso agora no verso 3, ele descreve apenas alguns atributos de Deus usando cores como uma figura. E vamos ler o verso 3. Diz assim: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, qual é a primeira descrição que João faz aqui? É uma pedra preciosa, a pedra de jaspe.
E essa pedra de jaspe, meus amados irmãos, é uma pedra que é utilizada para descrever um pouco do esplendor de Deus. Jaspe é uma pedra branca, é uma pedra cristalina, é algo como se fosse um cristal, um diamante. E essa é a primeira cor, e ela está no centro. E essa cor é branca, é reluzente. E é uma indicação dos principais atributos de Deus. E qual é o principal atributo do nosso Deus? É a santidade. Inclusive vai ser cantado mais à frente pelos seres viventes e pelos 24 anciãos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, esse é o primeiro grande atributo do nosso Deus. Ele é santo. É a santidade de Deus. E observe aqui a segunda cor, no verso 3 ainda. E o que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E sardônio também é uma pedra preciosa. Só que a cor dela é vermelha. E a cor vermelha, aí no texto, como vocês podem ver, vem junto com a branca. E por que será que ele usa essas cores para descrever o que está no ponto mais central do trono de Deus? O branco, representando a santidade, e o vermelho, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, capaz de nos purificar de todos os nossos pecados, que também são representados na Bíblia pela cor vermelha, como todos sabem. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, se tornarão brancos, brancos como a lã, alvos como a neve. E ele faz ainda outra comparação no verso 3 ainda. Notem comigo o que diz o verso 3. Ele diz que ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E o arco-íris tem 7 cores. Mas esse arco-íris aqui de Apocalipse 4, ele não tinha 7 cores. Ele tinha um brilho esverdeado. O apóstolo João descreve como um aspecto de esmeralda. E todos sabem que a pedra esmeralda é uma pedra esverdeada. E esse arco-íris aqui simboliza a graça e a misericórdia de Deus. O arco-íris, como todos sabem, foi o símbolo da aliança que Deus fez com Noé, lá no Antigo Testamento, quando Deus decidiu que não mais destruiria o mundo após o dilúvio com água. Portanto, olhem que interessante essa sequência de cores, né? Branco, jaspe e santidade. Vermelho, sardônio, tanto da ideia do pecado como de redenção pelo sangue. E o arco-íris simbolizando a paz, a misericórdia depois da tormenta. E o arco-íris, meus amados irmãos, ele até hoje, ele vem depois da chuva, depois de uma tempestade. Mas esse arco-íris aqui, em Apocalipse 4, surpreendentemente, ele precede a tempestade. E sabe por quê? Porque no trono de Deus, a misericórdia, ela sempre precede o juízo. Deus é misericordioso e ele não aplica o juízo antes de oferecer a sua misericórdia. E não tenham dúvidas, agora trazendo para a nossa realidade, que essa pandemia não é apenas um caso fortuito, mas que ela é sim uma trombeta de Deus, um juízo de Deus, um juízo parcial, com misericórdia, misturado com misericórdia, porque ainda há tempo de se arrepender. É Deus mostrando seu juízo à humanidade e ao mesmo tempo oferecendo a misericórdia para a humanidade, para que ela se arrependa enquanto dá tempo, enquanto há chance. E aqueles que se recusarem à misericórdia do Senhor, eles terão que suportar o juízo eterno. E continuando, o que o verso 4 nos diz? Acompanhe aí com a sua Bíblia. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ou seja, depois dessas cores centrais, branca, vermelha, esmeralda, há os 24 tronos. E assentado neles, quando o texto fala assentado neles, ou seja, assentado nesses tronos, fala de uma posição de autoridade. Que nós, a igreja remida, a igreja lavada, adornada, nós teremos a honra não apenas de ser salvo, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. Nós fomos constituídos reinos e sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, em 1 Crônicas, no versículo 24,
não, no capítulo 24, perdão, dos versos 1 a 18, fala lá a questão da divisão dos sacerdotes, que eles eram divididos em 24 turnos. Depois vocês podem dar uma olhadinha para complementar o estudo do capítulo 4 de Apocalipse. Ou seja, aqui nós somos divididos em igrejas, em denominações, mas lá no céu nós seremos apenas uma igreja, a igreja de Cristo, os que foram lavados no sangue do Cordeiro. E esses 24 anciãos aqui, o que está representando, o que está simbolizando? Simboliza o povo fiel de Deus, a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento, os que foram a totalidade de Deus, a totalidade da igreja de Deus na história. E as vestiduras brancas, como diz aqui o texto, elas nos falam de justificação. São as vestimentas prometidas aos fiéis, está lá em Apocalipse 3:4. É a santidade, é a pureza dos servos fiéis, as únicas vestimentas adequadas aos vencedores. E as coroas falam de uma posição de honra, de autoridade, de prestígio que nós teremos, nós remidos. São as coroas da vitória, prometidas aos que permanecem fiéis, mesmo diante da morte. Está lá em Apocalipse 2:10 e em Apocalipse 3:11. Louvado seja Deus. Então, logo após o branco, o vermelho, o arco-íris, está a igreja representada no céu, a igreja de Cristo, adornada, gloriosa. E Deus nos traz, meus amados irmãos, para perto dele. Isso é extraordinário, nos dá uma grande alegria, uma esperança. E é muito importante a gente entender aqui uma coisa. Que não importa o que vai acontecer daqui para frente. Que não importa o quão difícil seja a sua situação, o seu problema, a sua crise. Que não importa o quanto o mundo vai sofrer, o mundo terreno. Porque o nosso destino, o destino da igreja de Cristo, não é apenas o céu, é o trono. Louvado seja Deus por isso. E é por isso que lá em Apocalipse 3:21 diz assim, que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E agora vejamos o verso 5. E o que é que o verso 5 nos diz? Do trono saem relâmpagos. Continuem acompanhando aí a Bíblia. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Só depois que o arco-íris aparece, que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Não sei se vocês puderam ter essa percepção do texto. E os relâmpagos, as vozes e os trovões aqui são as evidências do juízo e da ira de Deus. Ou seja, ele mostrou a santidade, ele mostrou a redenção através da pedra de sardônio, ele mostrou a sua misericórdia, a paz, e agora ele está mostrando a sua ira, o seu juízo, que o nosso Deus também é justo. E assim é a história. E uma das perguntas que eu mais ouvi durante essa pandemia foi: Rebeca, se Deus é justo, se Deus é soberano, por que ele permitiu isso? Se Deus é tão bom, por que ele não cessa essa pandemia? E a percepção que eu pude ter foi essa, que as pessoas muitas vezes elas têm uma imagem de Deus completamente equivocada. Elas entendem que Deus olha o mundo e que não pode ver, não pode mudar nada, que ele não tem nenhuma disposição para exercer o juízo contra o mal. E essa é uma opinião totalmente equivocada. E é importante nós entendermos que o nosso Deus, ele está no trono, ele é santo, ele é misericordioso, mas ele é justo também. E ele já exerceu o juízo na história, e a gente tem vários relatos disso na Escritura. Ele já exerceu o seu juízo em Sodoma e Gomorra, no dilúvio, em Babel, trazendo as pragas do Egito, exercendo juízo contra Jerusalém, na época da divisão das tribos, do cativeiro assírio, do cativeiro babilônio, da destruição do templo já na nossa era, né, em 70 depois de Cristo. Então nós precisamos entender que nosso Deus é justo, sim. E que o cálice da ira de Deus está se enchendo. E o juiz de toda a terra, que é o nosso Deus soberano, ele fará sim justiça. E além de misericordioso e justo, o nosso Deus também é transparente.
Olhem comigo o que diz o verso 6. Diz assim o versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E quando o texto diz que há diante do trono um como que mar de vidro, esse mar de vidro é totalmente em contraste com o mar da sujeira e da poluição do pecado. Lá em Isaías 57, 20 diz que os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam sobre si lama e lodo. Então aqui está mostrando justamente o contrário. Está mostrando que o trono de Deus é transparente, é semelhante ao cristal. E ele está falando sobre a santidade, sobre a pureza de Deus, sobre a transparência, sobre a verdade do trono de Deus. O trono de Deus, não há no trono de Deus quem possa comprometer o caráter santo do nosso Deus. E no verso 6 ainda, diz que no meio do trono e à volta do trono há 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E agora nos versos 7 e nos versos 8 nós vamos ver as características desses seres viventes. Mas aqui, em relação a esses olhos por diante e por detrás, eu estudando aqui a palavra, eu vi que não tem nada na escritura que nos fale o que significa esses olhos, que são relatados aqui e mais na frente. Mas no meu entendimento, eu entendo que esses olhos são como se fossem olhos que são capazes de ver todas as direções, porque diz que os seres viventes têm muitos olhos e que tem diante e por trás. E mais na frente dá a entender também que eles têm olhos por dentro. Então a impressão que me dá é essa, mas não tem nada da escritura que eu possa justificar essa minha teoria. E realmente não tem, eu não quero levantar nada em relação a isso, porque a escritura não fala. E se não fala, então é porque é para ficar no mistério de Deus. E o verso 7 diz assim: o primeiro ser vivente vai descrever as características dos seres viventes, né? O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E aqui eu vi que tem várias teorias a respeito desses seres viventes. Tem alguns que dizem que são os 4 evangelhos. Tem outros que dizem que são as 4 igrejas no início. Então há muitas conjecturas aqui em relação a esses seres viventes. Mas biblicamente falando, a Bíblia explica a própria Bíblia. E se a gente voltar um pouco e ir para o Antigo Testamento, eu vi que Ezequiel ele tem 2 visões lá no Antigo Testamento. Ele tem uma visão no capítulo 1 do livro dele e tem uma visão no capítulo 10. E eu vou ler resumidamente aqui, depois vocês podem estar lendo em casa para entenderem melhor. Está lá em Ezequiel, no capítulo 1, dos versículos 5 a 14. Mas eu vou ler aqui o versículo 4, dos versículos 4 a 6 e o 10. Só para vocês terem uma noção do que eu vou falar. Diz assim a visão de Ezequiel no capítulo 1. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Se vocês observarem, é muito parecida com muito semelhante à visão que João teve. E no verso 10 diz assim: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem. Rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. E agora a gente vai lá para o capítulo 10 de Ezequiel, os versos 14 e 15. E vamos ler. Diz assim, e aqui no capítulo 10 ele já vai detalhar um pouco mais sobre esses seres celestiais. Ele já vai falar que esses seres celestiais são querubins, são anjos. Aí diz assim a palavra, a visão de Ezequiel. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. E então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Ou seja, a mesma visão que ele teve no capítulo 1,
ele teve agora no capítulo 10, mas de forma mais detalhada, já explicando quem eram esses seres viventes, esses seres celestiais, né, descrito aqui por Ezequiel. Então, qual foi o entendimento que eu cheguei aqui? Diante a várias vertentes, as várias teorias que tem sobre esses seres viventes. O entendimento que eu cheguei é que o que Ezequiel e o que João viram foram as mesmas figuras. E que essas figuras, elas são querubins. E esses querubins têm rostos. Mas o mais importante aqui não é detalhar o detalhe da aparência deles. E o mais importante aqui é o que eles de fato são, o que eles representam, o que é essa simbologia que João está querendo nos falar. A gente sabe que eles são seres viventes, que são seres celestiais e que são querubins, como disse Ezequiel, e que eles vivem na presença de Deus. E o aspecto deles, como foi descrito, é totalmente diferente do nosso. Mas aqui, né, como Ezequiel falou, ele nos dá uma pista de quando esses aspectos são apresentados. E que eles, de fato, eles representam toda a criação completa de Deus, todos os seres, o homem, os animais selváticos, terrestres, os que voam, todos, a plenitude da natureza é representada através desses seres viventes, desses seres angelicais. Por quê? O que diz o texto? Que a primeira dessas criaturas é um leão, ou seja, o leão ele está representando aqui os animais selvagens. A segunda descrição que diz aqui, a segunda criatura é como se fosse um novilho, como se fosse um boi, como dizia Ezequiel, ou seja, ele representa os animais domesticáveis. A terceira criatura aqui é aquela que tem semelhança como a de um ser humano, ou seja, nós, o homem, o supremo entre todas as criaturas viventes. E a quarta criatura é semelhante à águia, representando o que? As aves, os animais que voam. E aqui nós podemos ver o mundo natural trazendo o seu cântico ao que está no trono. A criação louvando ao Criador. E agora em seguida, a partir do versos 8, nós vamos começar aqui uma doxologia. E o que é uma doxologia, Rebeca? Uma doxologia é uma sequência de cânticos, é uma sequência de adoração celeste, de exaltação a Deus. Então, primeiramente, esses seres celestiais, esses seres viventes, eles vão adorar a Deus, e depois nós, como igreja remida, adornada, vamos se juntar aos seres viventes e vamos adorar e se prostrar diante do nosso Deus também. E aqui no versículo 8, ele vai descrever o cântico, como eu falei, a doxologia, desses seres celestes, desses 4 seres viventes, ao que está sentado no trono. E o que é que esses 4 seres viventes fazem? Eles adoram a Deus sem cessar. E os seus cânticos eles declaram, e nos seus cânticos eles declaram que Deus é santo, que Deus é onipotente, que Deus é eterno. E a gente vai ler agora o versículo 8 e vai poder compreender isso que eu estou falando. Leiamos o versículo 8 e diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E o fato aqui é que esses seres viventes cheios de olhos, que não tem descanso nem de dia nem de noite, ou seja, eles não dormem, eles não fecham esses olhos nunca, eles proclamam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então aqui eles reconhecem a onipotência de Deus, eles reconhecem a eternidade de Deus. E quando eles proclamam santo, eles definem a santidade de Deus. Quando eles proclamam santo, santo, 2 vezes, eles estão enfatizando a santidade de Deus. E quando eles proclamam santo, 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 eles elevam esse atributo de Deus, a santidade de Deus, no grau superlativo, no grau máximo, dando destaque, porque só o nosso Deus é santo, santo, santo. Aquele que está no trono é santo. E eles também proclamam mais 2 coisas, como eu falei: a onipotência de Deus e a sua eternidade. Quando eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, aqui eles reconhecem o poderio de Deus, a onipotência de Deus.
E nós, gente, nós, meus amados irmãos, nós não adoramos uma divindade criada por homens. Nós não adoramos ídolos que têm boca e não falam. Nós adoramos a um Deus glorioso, onipotente, um Deus que tem controle de todas as coisas. Aleluia. E eles também proclamam mais uma coisa, dizendo que o nosso Deus ele é eterno. Eles proclamam a eternidade de Deus, dizendo: aquele que era, que é e que há de vir. O nosso Deus é Deus de eternidade e eternidade. Antes do mundo existir, ele é Deus. Ele criou o mundo e continua sendo Deus. E ele levará a história à sua consumação, ele findará tudo isso. E será Deus para todo sempre, ele é eterno. E o céu é um lugar de celebração, de louvor, de glorificação a ele, a esse Deus soberano que está sentado no trono. O louvor celeste, como a gente viu aqui, é algo ininterrupto. É um louvor que sempre enfatiza a santidade, a grandeza e o poder do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. E em conexão ao louvor desses 4 animais, como a gente viu agora, desses 4 seres viventes, esses seres celestes, o que é que o verso 9 nos diz? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, continua o verso 10. Os 24 anciãos, ou seja, a igreja gloriosa, redimida, adornada, se unirá aos seres viventes nesse momento e prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e o adorarão, o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, Senhor, sim, por causa da Tua vontade, e vieram a existir e foram criadas. E aqui é o cântico final, o cântico dos 24 anciãos, o cântico que representa a igreja. Nós, a igreja glorificada. E aqui eu gostaria de explicar esse cântico, como foi dividido aqui nos versos 10 e 11, essa doxologia. E João fala aqui de 3 coisas importantes. Ele fala primeiro do objeto da adoração, ele fala dos atos da adoração e ele fala das palavras da adoração. E quem é o objeto da adoração aqui? Que diz o versículo 10. O objeto da adoração aqui, olha o que diz o verso 10 no finalzinho. E adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. O objeto da nossa adoração é o Deus. É o nosso Deus maravilhoso, soberano, que está no trono. Ele é o objeto da nossa adoração. Os remidos, nós adoraremos aquele que vive pelos séculos dos séculos. Aleluia. E a segunda doxologia aqui são os atos de adoração. E quais são esses atos? O primeiro ato aqui é se prostrar diante daquele que se encontra sentado no trono. E o outro ato qual é? É depositar as coroas diante do trono, proclamando, dizendo que ele é digno. Então, quando a adoração, meus amados irmãos, a prostração. Para adorar quem está no trono, primeiro você se prostra. Isso é fato. Ninguém louva a Deus com arrogância, com soberba. Nenhum adorador chega diante de Deus cheio de pretensão e direitos. Nenhum. Pelo contrário, nós chegamos diante de Deus e nós reconhecemos que tudo que somos, que tudo que recebemos foi dado por Ele. Então nós devolvemos isso para Ele, porque nós somos apenas mordomos. E é isso que significa essa deposição dessas coroas aos pés do nosso glorioso Deus. E nós vamos colocar as nossas coroas aos pés daquele que está sentado no trono, como sinal de submissão, de rendição, de gratidão. A igreja se prostra diante do Senhor e coloca as coroas são colocadas diante dele. Diante de Deus, nós devemos entregar todos os nossos tesouros humanos, porque o nosso Deus é dono de tudo. E são esses hinos de adoração a Deus e essa deposição, como eu falei, de tudo que temos diante do trono do Cordeiro. Nós não nos prostramos diante de tronos na terra, como foi dito no início da mensagem. Domiciano,
que era o imperador que reinava nessa época, do apóstolo João, ele queria que os cristãos o adorassem como Senhor, como Deus. Ele levantou templos, não apenas em Roma, mas nas províncias, todas as províncias do império, exigindo que fosse adorado. Mas os cristãos, eles preferiram morrer a adorar a um homem que se dizia Deus, que estava assim, auto-intitulava Deus. Nenhum homem, meus amados irmãos, por mais poderoso que seja, domina a cabeça dos cristãos, domina nós. Nenhuma perseguição humana, por mais violenta, dobrará um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Nós só adoramos aquele que está sentado no trono. Aleluia. O nosso Deus é o único objeto de adoração. Louvado seja Deus. E a terceira e a última doxologia aqui são as palavras de adoração que nós tecemos a Ele. E se encontra aqui no verso 11. Vamos ler o versículo 11? As palavras de adoração ao que está sentado no trono, ao nosso Deus. E são duas palavras aqui de adoração. A primeira é que tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, ou seja, a majestade, a exaltação, a honra, a reverência e o poder. E a segunda, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, e vieram a existir e foram criadas. Só Ele, só o nosso Deus, é digno de receber os nossos elogios. Ele é digno de receber toda a nossa vida, toda a nossa dedicação, todos os nossos louvores, todas as nossas ações devem ser para Ele, somente para Ele. E como eu disse no início, João ele teve essa revelação e a igreja estava passando por um momento bem desafiador, como eu falei no início, né? Os cristãos estavam sendo crucificados, só para recordar um pouco. Os cristãos estavam sendo crucificados, estavam sendo queimados vivos, eles estavam sendo jogados às feras, enrolados em peles de animais no Coliseu. Eles eram jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Eles estavam perdendo seus bens, suas famílias, eles estavam sendo destruídos, a igreja estava acuada, estava perseguida. Mas mesmo diante desse cenário sombrio, desse triste cenário, onde todas as portas aparentemente estavam fechadas, esse cenário de desesperança, e diríamos hoje, diante dessa pandemia avassaladora que estamos vivendo, e diante de todo esse cenário triste de desesperança, e diríamos hoje, diante de uma pandemia tão avassaladora que nunca vivenciamos, mesmo assim, nesse momento caótico, naquela época e agora, o que tem na boca da igreja de Cristo não é lamento, não é murmuração, não é pessimismo. O que tem na nossa boca, da igreja de Cristo, é adoração, é louvor, é exaltação àquele que está sentado no trono e dizendo: tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Bendito seja Deus. A igreja, nós não estamos de cabeça baixa. A igreja não está derrotada. A igreja, mais do que nunca, está forte, está animada, está vitoriosa, está esperançosa em Cristo Jesus. Mas, finalmente, meus amados irmãos, as palavras de adoração estão descritas aqui no final, falando sobre a criação. Quando diz aqui no versículo 11, no finalzinho: porque todas as coisas, Senhor, tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O que está sentado no trono, ele é criador de todas as coisas. O mundo não surgiu por acaso, como muitos dizem, nem surgiu espontaneamente, como outros falam, nem é um resultado de uma evolução de milhões de anos, nem muito menos é um fruto de uma explosão. O mundo é resultado de um propósito divino. Eu e você somos resultados de um propósito divino. Eu e você não viemos de uma evolução natural. Eu e você não estamos aqui hoje pela deriva, sem explicação. Nós estamos aqui hoje porque nós fomos escolhidos por Deus.
Nós fomos amados pelo nosso Deus antes da fundação do mundo. Nós fomos chamados, escolhidos por Ele. Nós somos as obras-primas da mão dEle. Nós fomos criadas à imagem e à semelhança dEle. Nós fomos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo. Nós fomos adotados e hoje somos filhos. Nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O nosso nome está escrito no livro da vida. Ele nos criou, Ele criou você, Ele nos criou, meus amados irmãos. Ele nos salvou e Ele nos segura. E Ele segura as nossas mãos, as suas poderosas mãos, as suas onipotentes. Ele nos segura. Ele segura as nossas mãos com as suas onipotentes mãos. E Ele vai nos conduzir ao final, aquele grande dia, o dia da glória, onde nós, a igreja santa, adornada, reinará com Cristo e se assentará no trono junto com Ele. Que Deus nos ajude a entender, a compreender que o nosso Deus reina, que o trono dele está no controle de todas as coisas, que nada acontece por acaso e que Ele tem o domínio, as rédeas de tudo em suas mãos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém? E eu queria finalizar essa mensagem com a oração e agradecer a Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa revelação que Tu deste ao apóstolo João e que também foi concedida à Tua igreja, Senhor. Que nós possamos, Pai, depositar nossa esperança em Ti, mesmo nos dias difíceis, nos dias maus, quando houver perseguição, quando houver destruição, quando houver situações adversas, Senhor. Que nós possamos ter essa certeza que Tu reina, que Tu és soberano, Senhor. E que nós possamos ter essa paz, esse alento que Tu nos proporciona, essa segurança que temos em saber, Pai, que Tu está no controle de todas as coisas e que nós somos Teus filhos amados e que reinaremos junto contigo. É assim que eu te oro, Pai querido, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.